prejudicar o Botafogo. Mas vamos falar do Cruzeiro agora? Isso mesmo, Nath. Foi mais um jogo da quarta-feira, né? Cruzeiro foi até o Maracanã e acabou perdendo para o Fluminense por 1-0. Mas antes da gente falar dessa partida, vamos saber então as informações do time celeste. O Guilherme Pio deu a prévia aí na transição, mas a gente quer saber agora de novo, Pio, o que está acontecendo aí com o Cruzeiro? O que você conta de novidade para a gente? Tô de volta, pessoal, para dar sequência aqui no noticiário do Cruzeiro no Antes do Apito. Como eu prometi, vamos falar sobre esse problema que o Zé Ricardo tem que resolver no Cruzeiro. O Gilberto é um jogador que atua ali na parte ofensiva, não vem bem, não marca um gol desde 14 de maio deste ano, está completando quase um turno sem balançar as redes pelo Cruzeiro. A última vez foi justamente contra o América, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro volta a enfrentar o América agora no dia 1º de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, um domingão, 4 da tarde no Mineirão. O Gilberto, então, quem sabe, deve ficar fora desse jogo. Quem não se lembra aí do que aconteceu contra o Bragantino, o último jogo do Cruzeiro no Mineirão, apareceu a foto do Gilberto no telão, a torcida vaiou muito o Gilberto, xingou bastante. Então eu acredito que nessa situação o Gilberto possa ficar no banco ou quem sabe nem ir para esse jogo. Ele que é a única opção como centroavante de ofício desse elenco do Cruzeiro, já que o Papagaio está machucado, não tem ainda uma previsão de volta para esse jogo contra o América. E aí a questão toda é essa, que a gente vai trazer o Zé Ricardo explicando aqui no Antes do Apito. Ele que falou depois da derrota para o Fluminense a respeito do seu estilo de jogo, usando um centroavante. Nós temos um elenco onde eu conto efetivamente com todo mundo. A gente não tem hoje efetivamente com a contusão do Rafael Elias, a gente não tem um outro camisa 9 específico, né? A gente insistiu com o Gilberto porque o nosso jogo passa por ter um camisa 9. Realmente depois a gente tentou o Bruno Rodrigues, não é a posição original dele, acabou enfrentando um pouquinho de dificuldade também, tentei corrigir trazendo o Paulo Vitor para próximo dele, né, para poder pelo menos a gente atacar os espaços, né, um vir para o apoio, o outro acabar atacando o espaço, mas não foi o suficiente, né. Estamos conhecendo mais características do elenco, agora a gente estudar bem, ver o que a gente vai poder, os atletas que vão poder se recuperar para a próxima partida, para que a gente possa montar a nossa melhor equipe. Eu acho que o papel de todo treinador é tentar recuperar o jogador, né? Todo treinador tem esse contexto, mas a gente entende também que a torcida esteja cobrando. Imagina a angústia de um camisa 9, né? Quando não faz o gol, não consegue marcar, mas conto com a experiência dele para que ele possa superar também, não se entregue, continue treinando, porque as oportunidades aparecem de uma hora para outra, ele tem que estar pronto, assim como nós também, como qualquer jogador. Tá aí então, pessoal, o Zé Ricardo falando sobre essa situação de centroavante. O time dele joga com o centroavante. E para lembrar e apimentar mais essa discussão, e eu quero a opinião de vocês, depois da vitória por 3-0 contra o Santos, o Zé Ricardo revelou um bate-papo com o Bruno Rodrigues, hein? Falando que conversou com ele, para o Bruno Rodrigues pensar bastante se ele não poderia atuar aí como um falso 9, mesmo não gostando de atuar nessa forma. Claro, o Bruno Rodrigues já deixou claro que gosta de atuar pela beirada do campo e ajudando os companheiros nessa faixa do campo, no setor ofensivo. E aí, queria a opinião de vocês a respeito dessa situação envolvendo o Gilberto, Bruno Rodrigues como falso 9. Vamos lá, um abraço para todo mundo. Valeu, Pio. Muito obrigada pela participação aqui no Antes do Apito. Vou jogar para ele. Edu Panz, o que você acha dessas possíveis possibilidades aí no Cruzeiro? Ô Dani, a situação do Gilberto é complicada, principalmente com o jogo aqui em Belo Horizonte, né? Eu comentei o jogo contra o Bragantino, que o Pio citou, e antes da partida, né, na hora que estava dando a escalação do Cruzeiro no telão, alguns jogadores foram vaiados, o Cruzeiro passava por um momento muito ruim, né? Sequência de jogos sem vencer. Machado foi vaiado, Nicão foi vaiado, e o Gilberto, além da vaia, veio xingamento, né? Ele foi xingado, cânticos do ex-Gilberto, enfim. Então o ambiente aqui em Belo Horizonte para o Gilberto não estava bom, aliás estava péssimo. Aí o Zé Ricardo chega, dá 2 oportunidades, Vila Belmiro e Maracanã, e o Gilberto não vai bem. Um primeiro tempo contra o Santos em que o Cruzeiro não foi tão bem, apesar de ter feito 1-0, foi um jogo muito travado. A coisa melhorou na segunda etapa, muito em função das mexidas do Diego Aguirre, que abriu muito o Santos.
do que do Cruzeiro, que também mexeu bem. O Zé Ricardo fez uma boa leitura, mas o Santos ficou muito aberto. E depois o jogo do Maracanã, que o Gilberto novamente não foi bem, mas eu nem acho que é tanta culpa do Gilberto. Você tem um centroavante. O Gilberto é aquele jogador que tem por característica receber a bola, dar um toque e finalizar. O Gilberto passou o primeiro tempo inteiro a 40 metros do gol do Fábio. O Gilberto não é jogador que prepara um lance inteiro para ele fazer o gol. Ele não é driblador, não é jogador de 1 contra 1. Então, a postura do Cruzeiro não favoreceu ao centroavante. Então, ele retorna desses 2 jogos para uma partida em Belo Horizonte sem ter feito gols. Ele pode ter causado alguma coisa na cabeça do Zé Ricardo, pode ter agradado por movimentação, na parte tática, mas ao torcedor apenas agravou o descontentamento com o centroavante. Então, eu acho que o ambiente para o Gilberto no próximo jogo não vai ser favorável, por isso que eu estou acreditando na presença do Bruno Rodrigues como centroavante. Ô Mauro, ainda voltando em Cruzeiro e Fluminense, quero ouvir sua opinião aí no Sul, porque aqui tem gente que fala que foi mérito do meia do Fluminense, aquele gol de falta, tem gente que fala que foi falha do Rafael. O que aí no Sul eles falam desse gol que o Cruzeiro tomou na partida contra o Fluminense? Então, Dani, que todo mundo ficou chateado, né? Que o Cruzeiro errou bastante, acabou não conseguindo conter o Fluminense, a expectativa de metade do estado. Era aposta total no Cruzeiro, né? A torcida colorada queria que o Cruzeiro vencesse e a torcida gremista queria que o Fluminense vencesse, né? Porque aqui se fala muito, né? No Inter, na Libertadores e no Grêmio na parte de cima da tabela. E claro, o Fluminense também tá ali próximo. Foi um belíssimo gol, né? O Léo entrou no Fluminense, fez um belíssimo gol. Então, assim, eu acho que tem muitos erros do Cruzeiro, mas também tem um grande mérito do Fluminense. Só que tinha momentos da partida que parece que o Cruzeiro nem tinha ido para o Rio de Janeiro, né? Então, acho que se fosse colocar numa balança, talvez eu acredito que o Cruzeiro tenha errado mais do que o Fluminense tenha acertado. E você, Nath, o que acha desse time? Achou que o Cruzeiro jogou mal assim, merecia pelo menos o empate? O que você achou dessa partida? O primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom, né? Para mim, o Zé erra na estratégia que ele cria para a partida, coloca o Nicão, o Gilberto, que são jogadores de menos movimentação, jogadores mais posicionais, e acaba não conseguindo nem marcar a pressão na saída de bola do Fluminense, que pode ser ali um antídoto, né, para esse bom futebol do time do Fernando Diniz, que é você forçar o erro na saída do passe, ou então você aproveitar os espaços, porque o Fluminense vai com muita gente lá para frente. O Cruzeiro não fez nenhuma coisa nem outra. Então, acho que foi um erro já do Zé na estratégia. Ele quis jogadores que segurassem um pouco mais a bola, para fazer o Cruzeiro ter pouco mais de posse, mas o Cruzeiro não conseguiu. A bola ficou quase que o tempo todo com o Fluminense. No segundo tempo, aí acho que o Cruzeiro mereceu, por que não, um empate? Porque o time melhorou, teve uma boa movimentação, teve chance, né? Mais uma vez o Cruzeiro esbarrando em algumas chances perdidas. O Fábio fez uma boa intervenção também no segundo tempo, mas assim, a gente já mirava um confronto muito mais difícil do que foi contra o Santos, então acho que o torcedor do Cruzeiro tem que entender isso, e naquela cota do campeonato, talvez essa derrota para o Fluminense no Maracanã, ela seja uma derrota aceitável, mas vai ter que recuperar esses pontos na próxima rodada contra o América. Está naquela situação difícil ainda, né? 11ª colocação, 29 pontos. Pois é, e o Cruzeiro ainda viu nesta rodada alguns jogos facilitarem a vida dele, né? Ainda tem o Cuiabá, que vai jogar com o Atlético, mas assim, o São Paulo não venceu, o Internacional não venceu, o Corinthians acaba de fazer um gol. Eu ia falar que o Corinthians está empatando, mas o Corinthians acaba de fazer um gol, já a gente confirma, me parece que foi do Gil, o zagueiro, mas Corinthians, portanto, 1-0 no Botafogo. Olha aí, hein, Mauro, daqui a pouco nós vamos falar se o Grêmio está chegando para essa briga, mas eu acho que o grande desafio do Cruzeiro continua sendo brigar pela permanência e precisa pontuar e tirar pontos de quem está lá embaixo, né? É o caso do jogo contra o América. Eu ia te perguntar isso, Edu. Agora vem o clássico pela frente, o América desesperado, mas o Cruzeiro precisando também se distanciar dessa zona incômoda que ele está vivendo, né? E esse gol do Corinthians derruba o Cruzeiro uma posição, né? O Corinthians passa, vai a 30 pontos na tabela. Tem alguns jogos, vocês sabem, acompanham meu trabalho, eu odeio a palavrinha obrigação, né? Eu acho que no futebol, a equipe mais qualificada tem a obrigação de ser melhor, de se impor, mas de vencer não, porque futebol é um esporte que infinitas vezes o pior venceu o melhor, mas não tem como fugir dessa palavrinha do Cruzeiro contra o América, né? O Cruzeiro precisa vencer o América. O América é dos piores times do campeonato. Eu sei que é clássico. O clássico ele tem um tempero diferente. É mais difícil para Cruzeiro e Atlético vencerem o América do que para outra equipe de fora.
mas torna-se obrigatória a vitória do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vai ficar um bom tempo sem jogar depois, né? Outras equipes vão fazer 2 jogos, o Cruzeiro vai fazer só 1. E mesmo que de maneira fictícia, vamos dizer assim, o Cruzeiro pode cair ainda mais na tabela e ver uma zona do rebaixamento se aproximar ainda mais caso tropece no América. Então é uma vitória obrigatória para voltar a confiança, recuperar a confiança, dar confiança ao Zé Ricardo e escapar da turma que vem de trás. Fazer como fez contra o Santos.